Muito bom. O senhor se forma já com esta veia criminalista e o senhor mencionou, já era próximo do professor Paulo Zé da Costa Júnior, então, isto é 67, então livre docente de Direito Penal, o professor Paulo se torna catedrático de Direito Penal nos anos 70, começo dos anos 70, e se aproxima dele para o doutorado. Me aproximo. Não havia professor orientador naquela época, né? O senhor é pré os cursos de pós-graduação. Era a época que existia o doutorado direto. Ali que se começa a constituir em 70 a reforma da universidade, a reforma universitária que estabeleceu o Estatuto da Universidade, criando os departamentos, é de 69. Mas eu estava inscrito já antes para fazer o doutoramento aqui. Eu primeiramente, através do Paulo, que eu fiquei amigo, depois tivemos dissensões ao longo da vida, mas o Paulo me aproximou do Bettiol, e o Bettiol tem uma influência sobre o nosso pensamento, meu de Ricardo, fundamentalmente, para estudar na Itália. Eu fui para estudar em Milão, com o Delitala, estive com o Delitala no Brasil, depois estivemos com o Delitala, mas o curso foi suspenso, porque um dos professores tinha sido sequestrado pelas brigadas. Depois eu fui para Roma, eu ia lá fazer o curso com o velho professor Onorevole Vassalli. No entanto, também o curso, não pude fazer o curso, porque às vésperas de se iniciar as aulas, a universidade foi tomada pelos estudantes, ficaram 4 meses dentro da Universidade de Roma. E eu não pude fazer isso tudo, voltei. Aí me inscrevi para o Instituto de Alta Cultura de Lisboa e fui fazer o curso em Lisboa, já inscrito para o doutoramento, com a tese dos estados de necessidade, que estava previsto o duplo estado de necessidade no Código 69. E aí fiz o doutoramento, que era o doutoramento em Direito. Por que em Direito? Porque ele tinha uma dificuldade. Não era só o exame da tese. Existiam exames em outras matérias. Em outras matérias. Então eu fui examinado em Direito Internacional Público e Processo Civil. E essa era a dificuldade. E a tese. E aí começa... E nesse tempo que eu estava na vara criminal da 23ª, aí eu comecei a conviver com os advogados. Os advogados criminais eram muito unidos, junto com os promotores, juízes, havia um grupo mesmo, uma grande societas ali, que se reunia ali junto da entrada do primeira vara do júri, da vara preparadora do segundo júri. O juiz era Otávio Reis, o Edgar Maranhão do primeiro júri. E o Zé Carlos é quem me apresentou a comunidade, digamos, a comunidade dos penalistas, dos criminalistas. Sempre com reserva, porque meu pai era direita, afinal de contas, uma pessoa ligada ao regime militar, reitor da universidade. E enfim, um ícone do direito tradicional. O professor era... desde sempre e ainda hoje provavelmente a maior referência e o maior nome do direito, não só no país como fora do país. Mas eu fui afinal apresentado pelo Zé Carlos, fui aceito, fiquei amigo eu tive sempre a possibilidade, tinha sido amigo de amigos do Zé Carlos também, porque aqui na faculdade o grupo que eu frequentava muito era um grupo que estava na turma de 64, já frequentava, um pouco metido a besta, né? A convivência com o Celso Laffer, Tércio Sinésio, Celso Laffer, Sinésio Sampaio, Flávio Berenbach. Não sem razão, absolutas referências no direito dos anos que se seguiram. E aí eles também me ajudaram, essa amizade me ajudou a ser acolhido pelo Zé Carlos, que era amigo deles, muito amigo do Flávio, especialmente. E, em suma, foi... Muito bom. E o senhor acaba por defender em 72, 74? 71. 71,
o senhor defende dos estados de necessidades, a primeira das grandes teses, dos grandes trabalhos do professor, e ato contínuo já fica como monitor voluntário ou instrutor voluntário? Assistente. Assistente Basileu Garcia. Do professor Basileu. Eram três longevos professores nesta fase pré-departamento. Professor Basileu, professor Noé, professor Soares de Mello. Professor Soares de Mello se aposenta em 69. O senhor convive ainda com Noé e com Basileu mais a miúde. Mas existia, àquela época, no departamento, um grupo de jovens, não só no departamento, mas na área penal, digamos, estendida, um pouco no processo também, um grupo de jovens que se reúnem em volta do senhor e que vão dar, como o senhor mencionou, origem a talvez um dos marcos do pensamento jurídico penal nacional, que foi a revista Ciência Penal. Queria ouvir um pouquinho sobre isso. Tivemos a ideia de fazer a revista Ciência Penal. Que era o senhor, o professor Ricardo, o professor Pitombo, o André Balestra. O professor André Balestra, que era mestre. Teu pai, o Otávio Leitão da Silveira. Meu pai. E no primeiro número estava o Damásio de Jesus, depois nós tivemos uma incompatibilidade grave com ele. Que era, à época, um estudante de doutorado. Estudante de doutorado, tanto que foi tanta incompatibilidade que ele viu que não tinha condições de continuar o curso de doutoramento aqui na Faculdade de Direito. Com isso, ele seguiu um outro caminho, foi bem sucedido, mas não teve vida universitária. Era incompatível. E, em suma, esse grupo formou essa revista que teve uma longa vida, apesar de tudo, porque ela teve várias editoras, né? Ela começa com a Bucharski, depois ela passa para Forense e depois vai para Convívio, né? E ali se forma esse grupo que teve uma sinergia, né? Uma amizade, ao mesmo tempo preocupações acadêmicas com o estudo da história do direito, o estudo do direito brasileiro, e tivemos uma influência importantíssima na nossa vida, que foi o professor Manuel Pedro Pimentel. Que, enfim, se torna catedrático também no começo dos anos 70. Salvo erro, ele fica catedrático na vaga do professor Noé. E fica um exemplo do penitenciarismo, do direito penal, do penitenciarismo, e é inovador em várias áreas, como direito penal econômico, entre outras. Os primeiros livros, que eram dessas direito penal econômico, direito penal financeiro, direito penal tributário e tal, ele sai escoteiramente como os primeiros trabalhos, que eram muito mais de divulgação dessas disciplinas, mas o que ele nos atrai é para a questão da eficácia do direito penal, ou seja, vou olhar para a pena. Nós estamos para a pena e para o homem. Para a pena e para o homem. Nós estamos perdidos na visão dogmática, né? A nossa discussão era acerca da estrutura do crime, né? E o finalismo, o causalismo, com pouco olhar para o direito penal na parte da sanção, que era admitida como uma questão pacífica. Havia o monopólio da pena privativa de liberdade, que se aplicava de forma injusta para crimes como apropriação indébita, estelionato e tal. Não tinha solução, era a punição da aplicação da pena privativa de liberdade. Uma suspensão condicional da pena também menos aplicada, prevalecia a imposição da pena privativa de liberdade. E aí começa a abrir o nosso campo de pensamento, quando Manuel Pedro, aí há um movimento curioso, que é o movimento do Tribunal de Justiça, através do presidente Ciro Sintra, depois o juiz do Alçada, Prestes Barra e Francisquini, que propõem, a primeira vez que eles propõem que penas acessórias fossem consideradas penas principais. É em pena de interdição de atividade
econômica, profissional, alçada à condição de pena principal. É uma proposta que vem do Francisquinho de Prestes Barra, Manuel Pedro, ou seja, começa a abrir para quebrar esse monopólio da pena privativa de liberdade e olhar a figura do condenado, a figura do homem, né, e do destino do homem condenado. Aí pode-se dizer que também surge Miguel Reale Júnior, não só penalista, como humanista, porque o senhor acaba tendo uma preocupação para além da dogmática, uma preocupação para os influxos da pena sobre o homem. Exatamente, com a ideia que nós tivemos, que eu sintetizo dizendo que, parafraseando Foucault, a ideia da reforma penal depois de 84 era humanizar e punir. Não sair da ideia de que a punição, não ter também resistir às ideias do positivismo penal e da ideia de periculosidade, né? E para reconhecer que a pena e não pode deixar de ser uma retribuição, mas não é porque é uma retribuição que ela não pode ser utilizada em benefício do réu, né, do condenado. Em suma, o Manuel Pedro teve uma influência, ele veio a ser secretário de Justiça em 1975 e nos chamou para vários trabalhos. Fizemos um trabalho interessantíssimo sobre a avaliação, dos egressos. Fizemos um trabalho muito importante que foi com a participação da Universidade de São Paulo. Então era o José Roberto Fonseca, que era o chefe de gabinete do reitor Orlando Paiva, que criamos algo que ficou perdido, infelizmente, que era a escola penitenciária, que teria inclusive um curso universitário, por isso a participação da USP teria um curso universitário para pessoas já formadas que fizessem uma continuação de curso como diretor penitenciário, um curso médio para chefes de serviço, de serviço penitenciário, e depois um curso para guarda de presídio. Em suma, ele nos chamou para isto e ele foi um grande incentivador da prisão albergue. Quando eu falei do tribunal, eu quero lembrar que a influência que teve o Tribunal de Justiça como autor de legislação é o direito dos juízes. O juiz, o tribunal que dita normas gerais. Ele não está decidindo o caso, ele está... foram os provimentos, desde o provimento 25 em diante, os provimentos que instituíram a prisão albergue no Brasil foram criação dos provimentos do Tribunal de Justiça sob influência muito grande da Alípio Silveira. Então, foi uma mudança de perspectiva completa que vem se unir com essa nosso estudo aprofundado de teoria do crime. Nós derivamos para o problema da aplicação do direito penal e a sua humanização. E é muito curioso, queria aproveitar este ponto que o senhor levanta para recordar que a formação deste grupo que se forma em torno do professor, com uma influência muito grande do professor Manuel Pedro, que passa a ter esta influência no estado de São Paulo, ao começo dos anos 80, chamada em Brasília para colaborar no que veio a ser a grande reforma da área penal, porque não foi só do direito penal, mas foi da área penal, que redundou nas pontuadas mudanças de legislação de 84. E que a partir daí surge todo o impacto de Miguel Reale Júnior, o legislador, que participa de forma decisiva de quase todas as grandes mudanças da área penal desde a reforma de 84, quando não coordenando, pelo menos apontando e indicando erros e vícios. Mas queria que o senhor falasse pontualmente de 84, porque 84 teve a participação fundamental da escola, da faculdade, dos professores, e a partir daí eu queria divagar mais sobre 3 pontos. Tá bom. É interessante essa sua questão, porque contemporaneamente ao trabalho como professor, e essas ideias eram todas desenvolvidas em grande parte no curso de pós-graduação. Era na pós-graduação que nós fazíamos nossas digressões e análises. Experiências. Experiências
tinha uma matéria que foi criada por mim e pelo Ricardo, que era prevenção e repressão. Prevenção e repressão no direito penal. Essa é a pergunta. Os institutos, a suspensão condicional da pena, ela tem um cunho repressivo ou preventivo? Ou seja, era uma pergunta para questionar os institutos da sanção sob o ângulo da indagação. É retributivo, preventivo, como pode ser? Isso em suma. E ao mesmo tempo de crítica, porque surgiu em 77 uma lei que alterou a parte geral do Código Penal, que era a Lei 6.416, que estabelecia a periculosidade como critério de aplicação da pena, né? E aí que era a nossa crítica. O que aconteceu? Aconteceu que eu, contemporaneamente a essas atividades acadêmicas, eu tinha uma atividade nos órgãos de classe, seja na Ordem dos Advogados, como na associação. Fazendo um pequeno parênteses, o professor Miguel Raio Júnior foi o mais jovem presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, a mais importante das associações de classe, a maior das associações de classe do Brasil. Em 77, o professor Miguel é o presidente e passa a ter, neste momento também, a participação, a atuação como Miguel Raio Júnior, o político. Vejam, todos eu queria destacar isso, porque o exemplo do professor Miguel também resulta nesta área multifacetada, nessa personagem, nessa persona multifacetada que influencia todos nos últimos muitos anos. Aí, como presidente da Associação dos Advogados, e o Ricardo era conselheiro da Ordem, eu também, o Zé Carlos conselheiro da Associação, quando chega o projeto que se transformou na Lei 6.416, eu constituo uma comissão formada pelo Ricardo, pelo René Dotti, que também veio integrar a ciência penal. Não podemos esquecer que o René veio de fora. O professor René Dotti, do Paraná, advogado do Paraná, depois professor titular da Faculdade Federal do Paraná. Isso. E então, nós fizemos várias emendas e nos servimos da boa vontade do então senador Franco Montoro para apresentar nossas emendas. Aí começa uma ligação com o Montoro também, não é? Que tinha sua veia acadêmica também, mas que era professor da Católica. De introdução ao direito, filosofia do direito, introdução ao direito. E aí apresentamos, e o Montoro marca então uma reunião nossa, Ricardo e eu fomos a Brasília para conversar com o relator dessa matéria, que era o Abraham Abiakel, que foi nessa reunião junto com o Toledo. Eles acabaram não aceitando nossas emendas, mas ficamos de uma ligação intelectual muito grande. Por isso que lá na frente, quando o Abiakel, ministro, chama o Toledo para ser presidente, coordenador do grupo de reforma penal, nos chama, né? René, Ricardo, eu, e depois Sérgio Piton, para sermos membros da comissão. E aí há uma ligação obrigatória com a política, porque é o momento em que começa a haver o processo efetivamente de distensão. O regime militar ele vai num crescendo de autoritarismo, né? E depois ele vai num decrescendo. É uma coisa curiosa. O regime militar, na ditadura não houve ditador. Ditador era o sistema. Quer dizer, não havia uma figura de um Franco, de um Salazar, de um Chaves, não tinha um. Era o sistema militar. Tanto que o presidente era eleito por tempo estabelecido, certo e saía, ia para vinha outro. Então o sistema militar começou a fazer o processo de extensão com o Geisel, né, que continuou com o Figueiredo, e nós atuando para que isso se acelerasse, né? E aí me uno ao Ulisses Guimarães na candidatura do general, acho que é Dilermando, que era o candidato contra o Figueiredo. Então essa ligação vai se estreitando da ação universitária, acadêmica, legislativa com o político.